Pessoal, uma ótima noite para vocês. Deus abençoe. Estamos de volta aí na nossa live nas quartas-feiras. E é sempre um prazer, uma alegria estarmos juntos, né? Nesse espírito, nesse sentimento e completando aí mais uma etapa, né, gente? Uma noite que está saindo, aí vindo, nós estamos na presença do Senhor. Isso para nós é um motivo de muita alegria, né? Então, quero, como sempre nós fazemos, invocar a presença do Senhor, né? Você venceu mais uma etapa, venceu um dia. Para muitos tem sido realmente difícil, por que não dizer para todos, mas Deus está conosco, eu creio nisso, de todo o meu coração, né? E Ele está aqui nesse lugar, assim como está também na sua casa, eu creio. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque eu sei que o Senhor não desampara os que confiam em Ti, Pai. Eu quero Te render graças, Senhor, por mais essa oportunidade. Como temos dito aqui, mais um dia que já se declinando nesta noite, já iniciou e nós queremos Te glorificar. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, mesmo a despeito das dificuldades, de algumas incertezas e até mesmo, por que não dizer, Senhor, de tantas influências negativas, mas o Senhor está conosco e esse é o nosso consolo. Abençoa, Pai, este lar, abençoa esta casa, esta família que comigo já começa a se envolver, Senhor, nesse clima tão gostoso da Tua presença. Abençoa esse que se encontra no seu trabalho, abençoa esta que começa, meu Senhor, agora a se ligar contigo. Senhor, ajuda, faz com que nesse momento nós possamos desprender de toda e qualquer situação paralela, a fim de que possamos estar com nosso coração aberto para Te glorificar. Deus, recebe a nossa oração, recebe esse pequeno momento de culto para Ti, e opera maravilha, Senhor. Faz milagre nesta noite. Tu és o Deus de milagres. Nós cremos e colocamos em Tuas mãos o nosso coração aberto para Ti, Pai. Dependemos do Senhor. E nós oramos assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu creio que já nesse momento, algo sobrenatural está acontecendo aí na sua vida, na sua casa, não porque eu estou aqui, mas porque o seu coração se abriu para Deus. E quando o nosso coração se abre, eu me lembro que o salmista diz: um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Deus não despreza. Eu quero cultuar a Deus com você, quero adorar a Deus com você, né? Uma canção que ela fala sobre o nosso relacionamento com Deus. Você que já conheceu o Senhor, você que já entregou a sua vida a Jesus, né? Você que tem provado deste amor, então bendiz aí a Ele comigo aí, bendiga de todo o seu coração, não é assim? Salmo 103, tudo que é em mim, bendiga ao nome do Senhor. Aleluia. Conheci um grande amigo, Ele é filho de Deus Pai, e o seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Vamos mais uma vez? Conheci um grande amigo, Ele é filho de Deus Pai, Ele é filho de Deus Pai, e o seu nome é Jesus Cristo. Oh, e nele a gente pode confiar. O seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. E nele a gente pode confiar. Mais uma vez.
aí na sua casa, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Oh, e nele a gente pode confiar. O seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. O nome dele é Jesus, e nele a gente pode confiar. O seu nome, Jesus, Jesus, e nele a gente pode confiar. Mais uma vez. Oh, aleluia. Quando a gente fala em confiar no Senhor, me vem à mente as situações mais adversas que você possa estar passando na sua vida, a dificuldade, porque confiar na bonança, quando tudo está bem, né, gente, é muito fácil. É como aquela pessoa que ela acredita em Deus quando as circunstâncias lhe favorecem, e aí se torna fácil demais. Mas quando a gente acredita, confia em Deus na adversidade, aí, como diz a palavra do Senhor, nós crescemos, nós fortalecemos, assim, e nós estamos a cada dia sendo treinados, adestrados e preparados. Guarde isso, estamos sendo preparados, queridos, porque um dia Jesus há de buscar a sua igreja, certo? E nós queremos estar, né, na presença do Senhor, louvando, engrandecendo esse Deus tão maravilhoso, né, que tem cuidado de nós, né? Vamos cantar mais uma canção? Vamos lá, vamos louvar ao Senhor. Vou pegar aqui um outro instrumento aqui com o meu amigo Marcelo, que está me dando um help aqui, muito bem? Ele é a nossa estrela da manhã, aleluia. Cante comigo aí, querida. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. Na verdade é tua palavra e não pode mentir. Por isso estamos aqui. Ele é a nossa estrela, és a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, é verdade. Resposta a todo aquele que clamar. Na verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Oh Deus, manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar.
Cordeiro, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Acredite, é resposta certa. Resposta certa a todos que clamar. Na verdade é tua palavra, mas o quê? Que não podes mentir. Por isso estamos aqui, te louvamos, ó Senhor. Aí, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta, Deus, manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Oh, amado, não é hoje, nem só amanhã, nem só um dia específico, é sempre. É sempre, né? Algumas pessoas falam comigo assim: pastor, falando do tal da harpa, me pede uma canção da harpa. Eu não tenho como atender a todos, nosso momento é tanto curto. Eu separei uma canção hoje, tudo a ver com o nosso momento, com a nossa vida. E eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Você que talvez não conheça essa canção, possa estar celebrando ao Senhor comigo e declarando, né? Queremos estar mais perto de Deus, né? Mais perto significa segurança, significa sustento, significa intimidade. É assim? Mais perto quer estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor, ainda que seja dor, que me una a ti, que me una a ti. Sempre de suplicar, sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus. Andando, gente, andando triste aqui na solidão. Paz e descanso, paz e descanso a mim. Teus braços, nas trevas vou sonhar, nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar. Cante comigo. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel sará o quê? Padrão de amor. Eu sempre te rogar,
eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, o Senhor, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Quando Cristo enfim, e quando Cristo enfim me vier chamar dos céus com serafim, irei morar, irei orar. Que dia maravilhoso esse, queridos. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu espero ansiosamente esse dia, porque Jesus voltará. Jesus voltará. Ele há de buscar a sua igreja, o seu povo, e nós somos povo de Deus, né? Onde estiver o seu povo, Deus está presente. Aleluia. Eu quero mais uma vez mandar um abraço bem carinhoso aí para todos vocês que têm nos prestigiado, que têm dado assim esse momento para podermos juntos adorar ao Senhor, juntos podemos meditar na palavra. E hoje, mais uma vez, não será diferente. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tem movido já os nossos corações, né? Eu tenho ouvido muitas pessoas falarem: pastor, Deus tem abençoado a minha vida, eu tenho recebido, e tem sido assim muito importante para nós quando nós podemos servir ao Senhor, né? O tempo, queridos, é de Deus, né? Saiba disso, não se esqueça, né? O Senhor está no controle e Ele é quem governa a nossa vida, né? Se você hoje fez nessa semana, receba aí nosso abraço, parabéns. A semana foi muito interessante, porque podemos estar ali, né, alegrando em relação a receber muitas mensagens. A mamãe aí que nessa semana, embora foi domingo, mas ainda, mamãe, Deus te abençoe, um grande abraço aí, tá? Nosso carinho a você, parabenizando toda a sua casa, toda a sua família. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, isso aí, pega a sua Bíblia ou quem sabe o celular, né, onde você possa estar encontrando. Eu quero ler contigo lá no profeta Abacuque, Abacuque, lá no finalzinho do Velho Testamento. O profeta Abacuque tem uma mensagem para nós aqui nesta noite, né? Vamos lá, Abacuque, terceiro capítulo de Abacuque, 3 capítulos que só tem Abacuque. Vamos ler somente 3 versículos, tudo bem? Bem famoso, bem conhecido. Abacuque capítulo 3, no verso 17, 18 e 19. Diz assim para a gente: ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e nos campos não produzam mantimentos, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. E o último versículo fala assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça,
e me faz andar altaneiramente, altaneiramente. Amém? E assim, esse último versículo. Aleluia. Pai, muito obrigado. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu amor e pela tua presença aqui neste lugar. Deus, edifica nossas vidas, fala ao nosso coração e nos guia, Senhor, para que possamos estar a cada dia na tua presença. Glória a Deus. Queridos irmãos, amigos, Deus tem colocado no nosso coração algo que temos presenciado, e não vai aqui nenhum sentimento de derrota, nada disso, mas uma análise real dos fatos. Você tem entendido e tem visto isso, que é um tempo de muitas restrições e de muitos impedimentos. Eu queria nessa fala, nessa palavra, tratar com você, conversar contigo nessa noite, compartilhar com vocês sobre impedimentos. Talvez não seja o seu caso, mas há muitas pessoas que tinham alguns compromissos por esse período. Estava lembrando hoje de algumas pessoas que tinham até marcado casamento, né? E maio normalmente é um mês que as pessoas casam, e está entrando aí também já em junho, enfim, algumas festas de debutantes, né? Algumas pessoas com algum tipo de evento, noivado. Imagine a situação, né? Alguns contratos, né, estavam já em curso, muitas situações. Agora, sem dúvida alguma, que mais nos deixa preocupados são pessoas que fazem tratamentos, né? Causas, e muito em função disso, hoje mesmo atendemos pessoas assim, que às vezes tão somente ela queria ir ao médico para conseguir uma receita. Olha só que situação. Só uma receita, porque a receita já expirou, já acabou o medicamento, ele precisa renovar. E a pergunta é, onde procurar, onde encontrar? E às vezes o médico não está lá, se é profissional de alguma área, né, específica, às vezes um cardiologista, às vezes um neurologista, enfim. Então tem alguns dilemas, né, algumas situações bem adversas estão acontecendo. E essa palavra me veio à mente hoje, meditando, né, sobre o que Abacuque relatou, de uma situação adversa. Sim, uma situação de restrição, uma situação de escassez, uma situação de uma forma que não há um conforto, ou seja, um desconforto. Tá? E ele fala claramente, né, curiosamente, essas três árvores, né, são as mais conhecidas e simbólicas de Israel, porque ele fala da figueira, e muitas vezes simboliza a própria nação de Israel. Ele vai falar também acerca da videira, né, o produto da oliveira minta, e a oliveira representando também como sendo o que a origem após o retorno, vamos dizer assim, de Noé à terra. Aí você lembra a palavra quando a pomba ela traz consigo um raminho, lembra de oliveira, e você sabe que a oliveira ela produz o azeite. Tá? Então, são elementos que vai trazer de algo que é essencial, de algo prioritário. Né? E havendo uma escassez, olha só, havendo uma dificuldade, ele fala ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide e o produto da oliveira minta. Aí depois vai trazer outra menção para o campo, enfim. E eu comecei a meditar e a orar ao Senhor e percebi, queridos, que de fato no momento de impedimento você é muito, vamos dizer assim, provocado e assediado e tentado, por que não dizer, a murmurar, a descer da cruz, a reduzir o seu nível, a sua escala, enfim. E Pedro, o apóstolo Pedro, no capítulo 5, no versículos 7 e 8, ele fala sobre essa questão da nossa vigilância, né? Para vigiar e sóbrio, tá lá, seja sóbrio porque o diabo, o nosso adversário, anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E aí o verso seguinte ele fala, que resistir firme na fé, sabendo que isso se cumpre
com nossos irmãos espalhados no mundo inteiro. Então, o diabo, ele anda ao derredor, né? Ao redor, ele procura, de alguma forma, uma brecha, e por que não dizer que melhor brecha seria quando nós estamos em falta de alguma coisa, né? Quando há uma escassez, quando há uma situação adversa, quando há uma situação em que você não gostaria de passar. É como aquela oração que não é respondida. Eu tenho certeza que você já passou situações assim, como eu já passei também. A gente lembra, à luz da palavra, Paulo, quando o momento célebre, né, famosíssimo, lá do espinho na carne, lembra? 2 Coríntios capítulo 12, e aí Paulo, ele clama, ele pede, e ouve aquela frase, né? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que coisa tremenda. Agora, pense comigo, Deus está falando para Paulo que existe algo superior àquilo que ele está vivenciando de uma forma negativa. Não vamos aqui especular, entrar no mérito do que era, mas o fato é de que a sua oração não é respondida. Que quando a nossa oração não tem uma resposta, normalmente surge um conflito. É ou não é verdade? Normal. A gente tem um Deus que é todo poderoso, aleluia, que pode fazer todas as coisas. O salmista fala, Deus é o Deus já. Né? Ele vai mencionar sobre a grandeza, né? E realmente Deus é tremendo, é maravilhoso. Mas quem disse a você que tem que ser no fast food, né? Tem que ser do modo como eu quero, pedir número 1, número 2 e descer e eu ser atendido? Nem sempre é assim, né? Às vezes, aliás, né, na Bíblia, em Paulo, quando fala aos Tessalonicenses, no capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele fala de um impedimento até da própria ação maligna. Veja comigo aqui, ele fala assim, ó, 2:18, por isso quisemos ir, falando, tá? A igreja de Colossenses, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2 vezes, contudo, vai dizer aqui, ó, Satanás nos barrou o caminho. Nessa versão fala assim, a outra versão fala assim, Satanás colocou, não impediu, né? Então, existe uma ação maligna também. Você pode dizer, mas pastor, Deus governa sobre tudo, concordo, mas não podemos subestimar, e Paulo fala sobre isso, as ações malignas, as ações que o diabo ele implementa, e às vezes as pessoas acusam Deus, ela acha que é uma circunstância e qualquer, e às vezes ele está por trás de uma situação. Para quê? Para querer abater a sua fé. Da hoje eu conversava com uma irmã, e a pessoa, como muitos, passando situações difíceis, não só em função da patologia, né? Da pandemia, vamos colocar assim, mas também em circunstância natural, conflitos de casais. E ela me dizia, às vezes o esposo, às vezes embriaga, às vezes, né, e não está sóbrio, ao contrário do que nós lemos ali, para ser sóbrio, vigilante, e muitas vezes a pessoa não percebe que até as palavras que uma pessoa às vezes profere, que está sóbrio, que está lúcido, o diabo pode muitas vezes usar para querer abater a sua fé. Então nós contamos acerca de impedimento, no sentido de quê? Porque às vezes ele também quer impedir a sua trajetória, impedir a sua continuidade, né? Trazer para aquela frase que está muito em voga, né? A questão do não tem nada a ver, a questão do relativismo, a questão de que não é bem assim, né? E tudo o que ele quer é que a pessoa não acredite que ele existe. Porque à medida em que o ser humano ele não acredita que existe o adversário, o diabo, por sinal, Jesus por diversas vezes alertava acerca disso. E há pessoas que subestimam e por conta disso param de vigiar. Param de vigiar nos seus atos,
param de vigiar naquilo que ela assiste. Não adianta nós estarmos num culto, cultuando a Deus, adorando, se alegrando, e daqui a pouco acabar o culto, você vai lá e liga um televisor, ou Netflix, alguma coisa qualquer, e uma coisa profana, tá? Ou vai no computador, e vai, ou no seu celular, o que for, e ficar vendo uma pornografia, e outras coisas mais. Você vai estar trazendo sobre si uma brecha tal, que vai lhe dar também impedimentos. Aliás, a ação do impedimento, se nós pararmos também e considerarmos, não só em função da ação do diabo, mas também a ação do homem. A ação do homem, isso mesmo. Nós temos, à luz da palavra, momentos em que claramente você vê que não é especificamente o diabo. Eu costumo dizer que quando você não sabe quem é o culpado, você diz que é ele, entendeu? Que a conta dele está cheia mesmo, e ele tudo que não presta, então culpa ele. Mas não é irresponsável, não sejamos responsáveis, porque às vezes tem situações que a pessoa procura. Eu guardo sempre aquela passagem quando Paulo estava evangelizando, né, o procônsul, o Sérgio Paulo, né? E em Atos capítulo 13, se não me falha a memória, e vai dizer lá claramente de que o cidadão lá, o tal do Bar Jesus, né, o Elimas, o encantador, ele estava a todo custo querendo impedir, olha o impedimento aí, impedir que o procônsul, Sérgio Paulo, que ele alcançasse, ou que ele entendesse e que ele fosse ministrado, que fosse evangelizado. E aquela situação foi transcorrer, chegou um ponto que Paulo vai olhar para o Elimas, né, e vai dizer a seguinte frase: olha, você ficará cego por um tempo, até que reconheça que Deus é o Senhor. E, queridos, o homem ficou cego. O homem ficou cego. E aí Paulo completou a mensagem. Aquilo foi até um sinal para o Sérgio Paulo, obviamente. E aí ele teve um encontro com Deus, mudou a sua trajetória e pôde livremente decidir. Você vai dizer: mas pastor, então lá atrás talvez foi o diabo. Eu digo a você: não foi o diabo. Por quê? Porque se fosse o diabo, pense comigo, Paulo não ia jamais mandar que o homem, o ser humano, ele ficasse por um tempo. Vamos frisar isso, né? Que quem nos escuta agora nos vê: mas que Deus é esse? O cara ficou cego. Não, por um tempo. Depois ele voltou a enxergar. Mas ele estava impedindo. Se a pessoa está possessa, se está sob a influência do diabo, você não vai querer que a pessoa sofra, que ela fique cega, tá certo? Então ali a situação do impedimento se deu literalmente pela ação do homem, né? A ação do homem. Me dá um outro exemplo de uma ação do homem, né, que nos vem à memória. Se a gente for lá em Josué capítulo 7, se não me engano, ali na situação na cidade de Ai, né, próximo depois de conquistar Jericó, Josué com o seu exército tranquilo, todo mundo feliz da vida, todos estavam cônscios de que nada iria os deter, de que Deus estava no controle da situação e estava à frente daquele exército. Mas, amados, assim como a nossa vida, o maior perigo que nós temos é quando a gente fica muito confortável. Eu dizia recentemente que a quarentena, ela tem às vezes dois sentidos, né? No início dos momentos, ela pode querer de repente dedicar mais à família, ou olhar de uma outra forma, de uma outra visão do mundo, honrar mais a Deus, tudo bem, entender que o caos está aí, que o mundo está de pé, volta pé a cabeça, né, como diz o outro ditado, enfim. Então ele pode olhar, como também ele pode, depois de algum período, se acomodar e, como diz lá aquele nosso amigo, vai empurrando com a barriga, não tem mais atenção à vigilância. O que aconteceu com Israel foi que a família de Acã
ela se insurge, desobedece, ela coloca ali junto ao seu acampamento utensílios que não era para ser colocado, né? Tira daquilo que não era para ser tirado, e por conta do Acã, de um elemento, toda uma nação ela foi sacrificada, porque Israel acabara, como eu já falei, de vencer, de conquistar Jericó, estava em triunfo, e Josué, quando vê a cidade de Ai, que era uma cidade pequena, ele acha tranquilo, mas no momento que não esperava, Israel é derrotado, porque havia um Acã, né? Eu costumo sempre dizer que a gente costuma tropeçar nas coisas pequenas, né? As pedras grandes você enxerga, você não cai nelas, mas as pequenas você tropeça, porque nós subestimamos os pequenos obstáculos. E quais são os pequenos obstáculos? Às vezes uma mentira, às vezes algum tipo de ato que a gente faz de uma forma impensada, às vezes pode ser até mesmo uma traição, às vezes pode ser um negócio escuso, uma coisa que todo mundo faz. São pedras pequenas. Já era algo pequeno, um povo pequeno, mas venceu Israel até o momento em que finalmente Josué ele se consagra, ele busca, e aí Deus vai revelar o que de fato está acontecendo, e aí finalmente o mal é extirpado, o nome de Deus é glorificado, Israel volta a vencer, né? Talvez a gente não detecta, não consegue dimensionar quais são os Acãs da nossa vida. Às vezes o Acã pode ser até um temperamento, né? O orgulho. O Acã pode ser até um espírito de rebeldia, né? Um espírito de insubmissão. O Acã pode ser também uma arrogância tal, pode ser às vezes algo que nós sabemos que não é a vontade de Deus, mas a pessoa ela teme em fazer, e estão travadas. Há, como já falamos aqui, o impedimento, e por conta disso, por conta do Acã, ela não consegue enxergar ou ver a transformação, né, que acontece. Mas nós meditamos sobre impedimentos que podem vir em função do maligno, é verdade? Podem vir também em função do homem, como já registramos, mas às vezes, queridos, muitas vezes o próprio Deus, o próprio Pai, ele, por amor a nós, ou por algum propósito específico, ele faz com que nós também não alcancemos aquilo que nós planejamos. No início nós falamos sobre as questões do noivado, às vezes colação de grau, algum tipo de evento, debutante, ou enfim, qualquer coisa em que você tivesse planejado e tivesse algumas pessoas já tinha pagado, né, um buffet, ou enfim, ou fotógrafo profissional, um salão, e ela tem que conviver com uma aparente frustração, com um impedimento. Mas eu quero te lembrar mais uma vez, nem sempre o impedimento que ocorre significa dizer que é um ponto final, que acabou, que não tem jeito. Às vezes o impedimento momentâneo pode nos ajudar a refletir sobre a nossa real proposta. Proposta de quê? De nossa vida. Porque quando Abacuque ele faz essa oração, e ele invoca a Deus, ele fala de diversas situações de escassez, ele diz, ainda que aconteça isso, ele vai dizer o quê? Que isso é suscetível de acontecer, é passivo de acontecer. Jesus não enganou a nenhum de nós, é uma frase que é muito comum no meio cristão, não sei se você é evangélico ou católico, quando o Senhor lá em João 16, ele falou, no mundo tereis aflições, assim, mas tem de bom ânimo,
certo? Então, a gente sabe que, na verdade, a aflição, a tribulação, a luta, ela também acompanha e também faz parte do processo da nossa vida. Mas eu me preocupo exatamente como lidar em função da tribulação, do problema, né? A gente, em nossas comunidades, muitas pessoas, garotos, às vezes cometeram delitos, e em todo lugar tem isso, não só no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, às vezes no mundo, e há muitas pessoas que procuram, às vezes, justificar, né? Eu falo, mas está assim, cometeu isso porque em casa faltou aquilo outro, né? Assim, daquela desculpa, mas o fulano cometeu o delito porque não tinha o que comer. Eu fico imaginando, se todas as pessoas que tivessem momentos de escassez, o plano B fosse o crime, não teria como comportar, já não tem. O sistema carcerário não tem nem mais como comportar. Agora, justificar uma situação adversa com um erro não é considerável, nem na terra, nem para os homens, e quanto mais para Deus. Tem até um ditado que as pessoas falam em relação a que a ocasião ela faz o ladrão, né? Quem já ouviu isso? Não tem? A ocasião, eu costumo questionar. Às vezes as pessoas falam, a ocasião já faz o ladrão. Eu pergunto, às vezes o ladrão já estava ali, né? Só faltava a ocasião. Agora a pergunta que não quer calar, será que foi devido à ocasião que se manifestou o ladrão, que ele apareceu, ou ele já era e faltava uma oportunidade para se manifestar? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque os nossos passos, nossas atitudes, nossas ações, nas circunstâncias adversas, é que vão dizer exatamente quem nós somos. Jesus falou isso. Pelo fruto, o quê? Conhecereis a árvore. Pelo fruto. Não é pela aparência. Não é pela estrutura. Não é pela altura. Dizem que árvore linda, alta, excelente, árvore, mas é pelo fruto. Porque é aquilo que nós apresentamos e aquilo que nós também aprendemos e praticamos. Porque a vida é um constante ensinamento. Eu tenho certeza que você concorda comigo. E ninguém, não há esse negócio de se aposentar, já aprendi muito, já estou bem. Não tem isso. Ela vai aprender a vida inteira. Ela vai estar sempre aprendendo, sempre o ciclo vai trazer para ela novidades. Se tu olha uma situação como essa, queridos, talvez eu e você não estivéssemos preparados. Há muitas pessoas em casa, tristes, arrasadas, entediadas, e não contava. Há muitas pessoas que tinham programações, eu falei em relação a casamento, programações de igreja, marcado, festividade, né? Festividade dos irmãos, das irmãs, ou varões, ou como se queira chamar, ou festa disso, aquilo, outro. Ela é impedida. Você não pode fazer. E agora, como é ou como será a nossa reação em função de uma adversidade, em função de uma dificuldade? Paulo, ele passa uma experiência muito interessante que eu queria ler com você em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 16 de Atos, quando Paulo ele continua a sua jornada, né, de evangelista, de apóstolo, e ele vai fazer, como todo homem de Deus, a obra de Deus. E chega na região de Troade, no verso 6 vai dizer assim, preste bem atenção, e percorrendo a região frígio-gálata, sendo impedidos por quem? Pelo diabo, pela carne? Não. Sendo impedidos pelo Espírito Santo de quê? De pregar a palavra na Ásia. Eu vou repetir. Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Mas pastor, não é pregar em todo o tempo, em fora de tempo, em todos os momentos? Paulo teve uma restrição, um impedimento, que não foi da carne, nem foi o adversário, mas foi o Espírito Santo. E aí no verso seguinte, ainda vai dizer assim para nós,
E tendo, tá aqui, ó, percorrendo a região de Frígia, lá sendo impedido do Espírito Santo de pegar a palavra ali, versículo 7, defrontando a Mísia, tentava ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Para você entender melhor, essa aqui é a segunda viagem missionária que Paulo vai fazer. Tá? Ele já havia passado por essas regiões. Tá? Ele queria retornar para quê? Para fortalecer os irmãos. Ele queria dar mais um reforço, e logicamente sempre apareciam pessoas novas, mas a ideia inicial era essa. Mas naquele momento, Deus tinha um outro propósito. E aí, queridos, você pode dizer, mas pastor, Paulo não podia discernir, e ele mesmo por si só, já não ir para Frígia, para Bitínia, para aquela região, sabendo que não era a vontade de Deus? Uma boa pergunta. Um homem com todos os dons espirituais, um homem cheio do Espírito Santo, um homem com tanta comunhão com Deus, um exemplo, doutrinador da igreja, mas agora nós olhamos e vemos a condição humana. Se Paulo, com toda a comunhão que ele tinha, mesmo ele, chegou um momento em que precisou o Espírito Santo impedir, porque já estava lá no seu propósito e já estava em caminho. Né? Para quê? Para que ele fosse, na verdade, para outra região. Ele ia para a região da Macedônia. Houve uma visão que ele pudesse estar lá ajudando outras pessoas. Deu para você entender? Deus falou, até porque Timóteo depois passa por lá, onde Paulo deixou de ir fazer, naquele momento, a sua segunda viagem missionária para aquela região. Mas me chama a atenção de que nem sempre nós, eu e você, estamos afinados, estamos em harmonia com o Espírito Santo. Nem sempre nós discernimos, como Samuel precisou que Eli dissesse para ele que era Deus falando com ele. Olha só, podemos até dizer com prerrogativa, ele era uma criança, ele não tinha ainda ouvido a voz de Deus. Sim, mas com tudo isso, por 3 vezes Deus o chama e ele vai até Eli. Vai lá, volta Eli. E Eli estava já também no aviso prévio. Né? Você há de lembrar que os filhos de Eli, sacerdote Eli, aprontavam muito, ele já iria sair da sua função, mas ele reconhece de que Deus estava falando, ele não ouviu a voz de Deus naquele momento, mas quando Samuel vai procurá-lo pela 3ª vez, ele vai, escuta, fique lá, e diz, fala Senhor que o teu servo ouve. Às vezes é o que está faltando para a gente. Às vezes nós podemos até não ter perdido a nossa fé. Às vezes nós até estamos levando consideravelmente. Às vezes estamos até em um nível razoável. Estamos crendo, esperando retornar para voltarmos à atividade, às nossas congregações, à comunhão. Às vezes questionamos aqui, acolá. Mas muitas vezes nós não temos utilizado o tempo devidamente para ouvir a voz de Deus, para compreender exatamente aquilo que o Senhor Ele quer a falar aos nossos corações. Eu me lembro da fala de Deus com Jeremias, lembra? Jeremias, capítulo 33, né? Verso 3, ele disse, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Há uma grande diferença entre orar e clamar. Como assim, pastor? Você pode orar, ter uma conversa, né? Ou dizia na roça, um dedo de prosa, né? Vai ter um papo com Deus, contar isso, aquilo outro e tal. Mas clamar já é um outro nível. Clamar já vai no nível da invocação. Né?
Clamar já vai num nível de súplica. Você não somente pede, mas você clama, você invoca, derrama diante de Deus. E eu tenho certeza que essa experiência do se derramar é o que muitos têm parado de fazer. Eu ouso até dizer, não tem orado mais como orava antigamente. Faz o trivial, não está em pecado, ou infelizmente alguns podem até se encontrar, mas muitos já acostumaram. Mas também não estão mais invocando. É como se cesse, né? Na verdade, para nós o quê? Um impedimento. Por quê? Porque não há uma ligação. Não há uma ligação. E isso é um prato feito para uma queda. Porque à medida em que para de ter comunhão com Deus, em que não há relacionamento, em que não ora. Alguns pensam que jejuar é só jejuar quando há uma consagração na igreja, quando há um ato. Não, você pode jejuar na sua casa. Você pode marcar um período aí, um dia específico, fazer a sua consagração. Você não precisa, às vezes, ler a palavra só quando o pastor prega e eu estou acompanhando. Não, eu posso e devo ter disciplina para ouvir a palavra, humildade para praticar, né? Considerar nos acães que se levantam na minha vida, como já falamos aqui, aquilo que é o impedimento, aquilo que é uma situação que dificulta, que não deixa você sentir a alegria, a vitória, porque tudo que Abacuque ele fala aqui em relação à adversidade, entenda bem, ele vai dizer, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o fruto da oliveira minta, nem haja bois, gado no curral e tudo mais, você percebe nos campos, ele vai falando as ovelhas, nos currais, enfim, e por último vai dizer, todavia, olha só, todavia, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Deu para entender? Vou me alegrar em Deus. Porque, Senhor, não tem como se alegrar no Senhor. Não está acontecendo, às vezes nem o auxílio emergencial que você fez aí, seu cadastro não foi deferido ainda. Outros receberam, né? Tem pessoas aí arrasadas. Mas, pastor, como é que pode? Fulano nem merece, ganhou, eu não ganhei ainda. O que está acontecendo? Não sei. Podemos alegar uma questão puramente administrativa, burocrática, um erro, ou às vezes tem algo em nós, às vezes talvez através de uma situação também de dificuldade, de escassez, quem sabe Deus não tem algo a me ensinar, ou que eu preciso confiar mais, ou olhar para dentro de mim, de nós, da nossa casa, e ver que às vezes muitos que planejam, muitos que têm seus projetos, seus sonhos, aparentemente as coisas estão bem preparadas, tudo encaminhado, e preparei para conseguir, mas quando chega lá, desculpa a expressão, na boca do caixa, quando chega lá na situação em que vão poder abraçar, né? Ou chegar o momento de comemorar, há restrições, há impedimentos. Né? Hoje a igreja do Senhor, eu e você que ama Jesus, você que tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida, você sabe que a igreja hoje está impedida de muitas coisas. É verdade. Há uma situação que nós não estamos habituados, né, a poder conviver. Eu me lembro que no próprio livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, tem uma menção muito interessante, que a igreja, ela clamava, ela fazia obra, ela saía em campo, havia impedimento, dificuldade, e chega um momento em que os irmãos se reúnem, e aí, dentre os seus ministros, ele vai dizer o seguinte, olha, tendo anunciado o evangelho em muitas regiões, fazia-se muitos discípulos, olha só, estava bombando, as coisas estavam acontecendo, estavam positivas.
voltaram para Listra, para Icônio, para Antioquia, e no verso 22 fala assim, fortalecendo a alma dos discípulos, preste bem atenção, exortando o quê? A permanecer firmes na fé. Continua. E mostrando que, agora que é maravilhoso, mostrando que, através das muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Ninguém diz que não haveria tribulação. Talvez não no nível que nós estivéssemos esperando. Talvez pensávamos que fosse diferente. E daqui a pouco você olha e percebe que ela está no seu habitat, na sua própria vida, dentro de você, né? Na sua luta interior, no seu conflito, na sua insegurança. Mas eu tenho uma palavra para você nesta noite. Não desanime. Não pare a sua caminhada. Não deixe de crer. Não deixa o diabo se fortalecer através da sua fraqueza. É isso mesmo que você ouviu. Porque o que o diabo faz? Ele vê os momentos onde a pessoa não está confiando em Deus. Eu costumo, o nosso adversário, né? Como ele analisa a gente também, e sem dúvida alguma, podia dizer que seria um bom psicólogo, né? Ou um psicanalista, porque ele observa atentamente os seus atos, seus passos. Às vezes um olhar vai dizer tudo. A pessoa não falou nada. O diabo não conhece seu pensamento, fique tranquilo, porque ele não é onisciente. Onisciente é Deus, onisciente, onipotente, onipresente. Mas ele observa as nossas ações. Às vezes em que nós subestimamos a palavra, subestimamos e não damos devido valor à sua obra, não temos tempo para Deus, porque afinal de contas já aprendi bastante, já conheci bastante. Eu me lembro de uma história que nunca mais eu esqueci, jovem na fé, de um cidadão que contava um relato de um homem que ele tomou em suas mãos um jovem e começou a passear com ele lá nas suas plantações, né? Vendo as árvores, vendo o pomar, vendo os frutos. E aquele homem olhou para o jovem e disse: jovem, olha para as árvores. E ele olhou para as árvores, os frutos, e depois falou: agora você olhe para o chão. E ele olhou para o chão, alguns frutos também, e ele foi e perguntou assim para ele: o que se está vendo nas árvores? Ele falou: alguns frutos, né? Aparentemente deveis, né? Bem quase bom de colher, mas eu estou vendo muitos aqui no chão que estão bem maduros. E foi nesse gancho que o homem lhe falou: assim é a nossa vida, né? Quando você se vê alguém para aprender, que está precisando de um tempo ainda para amadurecer, você vai estar no pé, você vai estar firme, vai estar um devez até Jesus voltar, vai estar lá. Mas quando você se já num ponto, um fruto bem já passado, como diz o outro, vai cair. E aí o reflexo, a análise justamente é essa, porque muitos que julgam-se muito maduros estão no chão, estão caídos, e outros, na sua simplicidade, se achando devez ou verde, estão no pé. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que eu sempre tenho o que aprender. Parece uma redundância, mas é verdade. O Senhor, Ele tem olhado para cada um de nós e tem visto muito mais do que as pessoas veem, muito mais do que o homem vê, o que nós vemos de mundo, o que nós observamos, questionamos, mas Ele quer ver exatamente o nosso coração, como Abacuque trouxe: olha, ainda que aconteça, ainda eu vou me alegrar em quem? No Deus da minha
salvação. Olha só, não é um Deus comum, não é um Deusinho que eu penduro no pescoço. O Deus da minha salvação. Eu tenho uma gratidão, ou eu tenho um compromisso com Deus que me salvou. Abacuque falou isso, deixou isso claro, em um tempo em que nesse sentido, é claro que talvez o profeta não visualizava, né, o sacrifício de Jesus, até porque ele viveu muito antes, centenas de anos antes, mas ele disse, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. E para finalizar, o Senhor Deus, e vai dizer, Ele é o que? A minha fortaleza. Aleluia, né? Imagine aí uma cidade morada, as torres, né? Imagine. Aí você vai no Salmo 127, você passa por lá. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Abacuque diz, Ele é a minha fortaleza. Tem sido a sua fortaleza? Ele faz com que os meus pés como os pés da corça, né? E me faz andar altaneiramente. Vou repetir, me faz andar altaneiramente. O que é altaneiramente, né? Eu dificultou em ler no início porque a vista já cansou um pouquinho, a gente passou um pouco de 30 anos, então às vezes a vista ficou um pouquinho cansada, né? Altaneiramente, de uma forma altiva, em que ele está vislumbrando, em que ele está esguio, em que ele está seguro altaneiramente, em que eu estou seguro do que eu estou fazendo. Eu não estou à deriva, eu não estou esperando, como diz a turma, para ver qual é o que vai acontecer. Não. Se ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, nem haja gado dos pastos, ovelhas, os campos, não haja mantimento, todavia eu vou me alegrar. Por quê? Porque Deus, Ele é o Deus da minha salvação. E sabe de uma coisa? Quando nós pensamos assim, você alcança o coração de Deus, diz, Senhor, tudo bem, né? Não foi exatamente como eu esperava, mas quer saber? Eu não vou desistir, eu estou contigo e não abro, eu vou continuar clamando, eu vou orar mais um pouquinho, eu vou buscar mais aqui, vou ver se há algum Acã perdido na minha vida aí, para fazer como Josué fez, vamos se consagrar, para jogar ele por terra, porque às vezes há algo que está retido em nós, projetos, sonhos, e às vezes um Acã tem sido um impedimento. Pode ter o diabo, pode ser tentando, pode ser o homem, você próprio, nós próprios, pode ser o Espírito Santo, como vimos aqui, pode ser. Mas enquanto eu não sei o que é, eu preciso clamar e consertar a minha casa, a minha vida e sobretudo a minha fé. Assim como Elias, ele repara o altar, né? É interessante que quando os profetas de Baal fazem naquela loucura, se corta e tudo mais, lembra? Lá no Monte Horebe, né? Horebe no fundo do Carmelo, o que vai dizer a palavra? Vai dizer que o quê? Que naquele momento, Elias, ele vai invocar para quê? Para que Deus possa mandar fogo depois que ele prepara o altar. Ele tira tudo que estava errado para poder realmente preparar e aí sim mandar Deus descer fogo do céu. Hoje, nesse dia de hoje, aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração é para que você entenda que nem sempre nossos projetos, nossos planos são exatamente como nós pensamos, mas não quer dizer de que Deus não está em nossa vida. Não quer dizer que não podemos ainda lutar ou buscar ao Senhor para mudar uma situação. O impedimento é como o nome diz, impediu, muitas vezes por um momento, é um obstáculo, apareceu ali, mas não significa dizer que não podemos tirar do caminho, né? A gente vai a algum lugar,
Já fui em muitas comunidades, às vezes, né, com dificuldade, em situação de criminalidade, e é muito comum você passar, às vezes, pela casa de barreiras, obstáculos, assim, barricadas do caminho, e algumas vezes já foi para ajudar alguém, socorrer alguém, e eu me lembro que tive que parar a cada esquina para tirar lá a barricada. Era um impedimento, podia olhar a barricada e dizer, ó, não dá para passar aqui não, esperemos chegar lá perto, aí conversava com alguém, tirava, passava. Então a nossa vida às vezes é assim, com paciência, tirando cada barricada, tirando cada obstáculo, tirando cada impedimento e andando em direção ao Senhor. Porque essa aflição, como Pedro diz, vai se cumprir em nossos irmãos em toda a parte do mundo. A diferença é como nós enfrentamos, como está o seu coração, como está o seu relacionamento com Deus. Eu quero orar por você. Quero orar pela sua casa, orar pela sua família, pelo seu casamento, orar por você que talvez esteja passando até um problema de enfermidade. Há pessoas que não têm podido, como eu falei no início, se cuidar. Está difícil, às vezes, diversos problemas, as contas chegam, a luta está aí. Mas entenda que Deus também está aqui, está aí com você. Ore, não se esqueça, clame e responder-te e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Essa é a nossa condição. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Não há Deus como Tu, Senhor, que se preocupa conosco, que ajuda nas nossas dificuldades, que não desistiu de nós, Senhor. Mesmo quando às vezes nós falhamos, erramos, mas eu sei que o Senhor estende sempre as Tuas mãos para que nós possamos vencer os obstáculos. E mesmo quando há, como o Teu servo Abacuque deixou registrado, Senhor, quando não vislumbramos a luz no fim do túnel, ou quando parece que não haverá um fruto lá na videira, mas assim como o Abacuque disse, declarou de que iria se alegrar em Ti, porque Tu és o Deus da nossa salvação, aleluia. Senhor, traz um renovo sobre essa casa, sobre essa família, sobre esse meu irmão, essa minha irmã, restaura o seu lar, ajuda a vigiar, meu Pai, porque às vezes nós somos pessoas reativas, às vezes a ação de alguém gera a nossa reação, que em muitos momentos não é como o Senhor quer, porque a Tua palavra diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus, mas que tenhamos nosso coração tratado por Ti, ó Senhor, moldado por Teu Espírito Santo, para discernir a Tua voz, para poder professar aquilo que o Senhor tem nos chamado, e para acima de tudo saber de que em qualquer circunstância o Senhor está pronto para nos ouvir e para nos ajudar a poder vencer. Limpa nosso coração, abençoa essa casa e abençoa a nossa vida, Pai. Nós te damos graça, oramos, glorificamos o Teu nome e dizemos, Senhor, fica conosco hoje e sempre. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai, trazendo restauração, trazendo cura e milagre sobre esta casa. Eu já declaro pelo poder do nome de Jesus, que já o Teu poder, Senhor, está sendo manifesto neste lar, nessa casa, na vida dessa pessoa aflita, essa que tem orado por alguém no hospital, um enfermo. Deus também haja cura, haja milagre.
e haja, Senhor, a tua bênção, a tua paz, que é imensurável. Muito obrigado, Pai. Fica conosco. Nós oramos gratos, no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus. Amém. E assim seja. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, é tempo de praticar. É tempo de poder olhar, não se esquecer dos fatos que estão ocorrendo, interceder, buscar, clamar ao Senhor, mas sobretudo olhar para dentro de nós, porque não sabemos o dia de amanhã, não é assim? Então fique firme, se não chegou, ore, Senhor, o que está acontecendo, né? Eu vou finalizar já. Eu lembro de uma pessoa que falava assim, tem certas orações, você tem que tomar muito cuidado. Qual oração? Senhor, mostra onde eu estou errando. Olha, como diz lá no interior, é batata. Você pede isso e Ele vai te mostrar. Você vai surpreender. E Ele vai falar ao seu coração. Porque é o Pai que ama, cuida e quer o bem do seu filho. Que você tenha uma noite abençoada, um resto de semana abençoado. E já quero desde já reiterar nosso convite para no próximo domingo também, o horário um pouquinho mais cedo, às 19 horas, nossa live aqui do Evangelho de Cristo, na sede. E se é um prazer saber que você está aí, de alguma forma, dando a sua audiência e buscando a Deus comigo. Deus te abençoe, né? Que a graça do Senhor Jesus, o grande e incomparável amor de Deus Pai e as santas e doces consolações do Espírito Santo de Deus transbordem em você, a sua casa, a sua família, o seu lar, seus projetos, seus planos, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.